Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu trouxe uma cabeça de zebra para a gente pintar. Me pediram para pintar uma zebra, mas para um tecido preto, como foi o pedido, uma zebra inteira acho que ficou mais difícil. Fica mais fácil a gente fazer a cabeça que vai aparecer melhor. Esse é o risco que vou deixar no Facebook para vocês. E vamos começar essa pintura nesse tecido que, além de preto, ele é um tanto aveludado. Foi outro pedido também que eu recebi, para eu pintar um tecido preto aveludado. Esse tecido, ele lembra uma camurça, é um tanto aveludado e ele é um pouco diferente. Eu não sei qual o nome dele, mas você pode observar que quando a gente pinta um tecido escuro, um tecido preto, um azul escuro, um vinho, colocamos a tinta e ela desaparece. Quando seca, ela apaga. E no caso desse tecido que eu estou pintando, eu vou colocando a minha tinta e ela vai ficar como está. Ela não vai desaparecer, não vai apagar. Depois que eu terminar todo o meu trabalho, eu achei um pouquinho estranho esse tecido, principalmente por ele não absorver bem a tinta. Então, quando eu terminar a minha pintura, eu vou passar uma mão de clareador de tinta para tecido em cima de toda a minha pintura, para ter a certeza de que fixou melhor essa tinta nesse tecido. E vou passar assim uma boa camada. Olha só, eu queria que você observasse a pintura que eu estou fazendo aí no momento e que é bem importante porque eu estou deixando irregular as laterais. Olha só, eu não estou enchendo os risquinhos bem certinhos. Pode encher assim? Pode. Nos lugares onde a pelagem desse animal, os pelinhos dele, for assim bem pequenininhos, bem mais discretos. Os lugares que eles forem maiores, dê a ideia de que são pelos maiores, mais formados, mais grossos, então é bom a gente pintar dessa forma, olha, deixando as laterais irregular, porque dá a impressão de que tem pelos pretos caindo em cima desses pelinhos brancos que estamos imaginando estar pintando aí. Meu risco, ele não está aparecendo muito bem, porque o meu carbono não estava muito bom. Mas não vou me preocupar com isso, primeiro, porque não vai fazer diferença para você. Eu vou passar o risco para você na sua casa, caso você queira pintar esse desenho, quando você for pintar, você vai ter o cuidado de passar esse risco bem forte no seu tecido, sendo que você vai usar um carbono branco, ou um carbono amarelo, um carbono azul clarinho, um carbono que deixe bem marcado esse seu tecido. Olha só, eu tô assim, não tô com muito cuidado mostrando cada uma dessas listinhas, porque todas elas serão preenchidas da mesma forma. Eu vou enchendo todas aquelas que serão brancas, as pretas a gente não precisa mexer aí. Olha só, eu vou encontrando elas, tô fazendo um risquinho para encontrar essas listas brancas. E depois eu vou enchendo elas da forma que lhes mostrei. Isso aí é a orelha. Eu tô fazendo aqui o desenho dessa orelha. Essa pontinha dela é branca e o restante vai se dividindo entre o branco e o preto. Dentro da orelha tem muitos pelinhos brancos. Para agora, eu vou quase que desenhando. Depois, eu vou vendo a necessidade de onde eu vou precisar colocar mais branco. A sua preocupação em fazer essa pintura é achar todos os pontinhos que são brancos, você enche eles com branco. Não precisa levar tinta demais, dependendo do seu tecido. Se o seu tecido, ele for um tecido que vai apagar essa tonalidade desse branco, for diferente desse meu, coloque uma boa quantidade de tinta sem muita preocupação. Porque na segunda mão, você vai precisar pintar de novo. A segunda mão que você for pintar, será pintada do mesmo jeito que eu estou fazendo agora, listinhas pintadas de forma irregular, riscadinhas. Veja que para dentro dessa orelha eu também estou fazendo vários risquinhos.
tá vendo? A orelha basicamente são de risquinhos. Risquinhos feitos por um pincel de número 2 ou número 4, cortado, lixado, tinta só de um lado do pincel. A parte de fora da orelha, olha só, eu já vou pintando igual faço no corpo. Já são listas que precisam ser irregular em suas bordas. Outra coisa que você precisa ter cuidado é no risco em volta dela. Além dos risquinhos, né, dessas listas que você precisa encontrar, você precisa pensar no contorno do animal em si, da cabeça em si. Esse contorno, a gente vai encontrando ele com uma sombra mais suave com o branco. Para essa orelha, olha só, ela tem esse contorno nessa parte de cima, mas para agora eu estou me preocupando em encontrar as listas de cima dessa orelha. E vou colocando também, vou colocar todas as listinhas dela, depois eu vou me preocupar com os detalhes em si, mas isso aí a gente vê depois. Observe para essa orelha que ela basicamente se perde essa parte de trás com o pescoço, por conta de que essas listinhas vão se encontrando aí. Mas você não precisa ficar tão preocupado com isso não, tá bom? Outra coisa importante é a crina dela, olha só. As listinhas, quando chegam em cima, encostam na crina, sobe essa pelagem branca. Então, nessa hora, você vai puxar, olha, esses pelinhos assim bem alongados, que corresponde à crina dessa zebra. Eu estou agora marcando o desenho da outra orelha. Olha só, encontrei a orelha e vou começar a desenhar agora as pelagens que tem por aí. Essa pontinha, eu estou colocando um pouco de branco. Vou começar a colocar esses pelinhos da parte de dentro da orelha, do mesmo jeito que fiz na outra. Essa parte de dentro, ela é cheia de pelinhos. Esses pelinhos, a gente toma o cuidado de pegar a tinta só de um lado do pincel e vai puxando. Eu acho mais fácil fazer eles com o pincelzinho número 2, o número 4, bem cortado, bem lixado, e a tinta só de um lado do pincel. Há quem goste de fazer com pincel 0, mas aí fica a critério de cada um, como vai se sentir melhor em desenvolver essa pelagem que tá aí dentro, em formar ela, em fazer ela. Veja que eu vou marcando dos dois lados, o centro eu vou deixando mais escuro. É uma parte que tem mais sombra, mas eu não deixo também de colocar alguns pelinhos aí. A crina, olha só. Na parte do preto em cima, eu tô colocando os toquezinhos bem suaves de branco. Não é que eu queira mostrar que tem pelos brancos nessa parte que seria o preto. Eu quero só dar uma luminosidade, tipo um brilho para esses pelinhos. Essa parte da frente da crina, ela é completamente preta. Eu só tô desenhando o espaço que caberia a ela, olha, porque isso aí nós vamos arrumar depois. Para esse desenho, nós vamos fazer uso do branco e do preto, mesmo que o tecido seja preto. E aí, eu vou fazer uso do preto, depois a gente faz isso. Para agora, eu estou só achando esse meu risco da crina. Estou dando uma arrumadinha nessa orelha, que ela já está assim bem definida, já está aparecendo direitinho. Já dá pra gente ter a noção de que é a orelha. E agora, olha só essa parte de baixo. Eu enchi todas essas listinhas do mesmo jeito que mostrei para vocês. E estou, olha, fazendo o encontro de todas elas com um contorno com o branco aí embaixo. Eu faço esse contorninho e esfumaço um pouquinho para cima dessas listinhas que já estão aí pintadas. Para cima do branco, para cima do preto. Olha só. Estou eu dando continuidade aí, encontrando as minhas listinhas. Veja que não diferencia, do mesmo jeito que eu pintei lá no pescoço, do mesmo jeito que eu pintei essa parte de baixo da cabeça. O que você precisa ter cuidado é de não perder o seu risquinho, caso você tenha uma certa dificuldade com o desenho. Se você perder algum risquinho,
Não se preocupe, cada animal tem essas listas diferentes uma da outra. É como se fosse uma impressão digital deles. Cada um apresenta listas diferentes. Então, você pode entortar uma lista, você pode criar mais uma, você pode deixar de fazer uma, não vai fazer diferença no seu desenho. Isso aí é a parte do olho. Eu estou pintando o branco que cabe, que tem acima desse olho, e vou deixar ele para fazer depois também juntinho com vocês. Veja que eu vou pintando, vou marcando mais, vou deixando riscado, mas eu já vou deixando um risco menos forte, menos marcado, que no pescoço. Essa região da cabeça, o risco, os pelos, eles são menores, eles são mais assentadinhos, eles não se misturam tanto, não são tão marcados quanto lá para o pescoço. Vou deixando as laterais irregular, sim, mas já é algo assim bem mais discretinho. Observe que eu vou aí, olha, pegando todos os meus risquinhos, encontrando eles, embora o meu carbono esteja ruim. Alguns eu tô basicamente criando os lugares que não deu para perceber direito e não vai fazer diferença. Olha só, puxei esses daí, estou marcando os demais. Vou marcar todos, eu gosto de primeiro encontrá-los, tá vendo? Depois, eu vou trabalhando eles. Isso é bom você fazer, porque já tendo marcadinho assim com o branco, todos os seus risquinhos, vai ficar mais fácil. Você já tem uma noção de onde você vai colocar essa porção de branco. Olha só, depois de encher os risquinhos, vou eu fazendo o meu contorno. Lembra? A gente tem que contornar todo o desenho da cabeça desse animal. É aquele contorninho suave e que se emenda, que você esfumaça ele levemente para cima da cabeça. Olha só, eu coloquei e tô puxando ele levemente para cima da cabeça, tá? Esse contorno, ele precisa ser feito em toda a cabeça do animal. Veja que eu fiz na parte embaixo da cabeça, do queixo, próximo do queixo. No pescoço eu fiz, em volta da orelha eu fiz. Eu estou fazendo aí, olha, em volta do focinho também. Esse focinho, ele é preto, mas nada impede, olha, da gente ir fazendo esse contorno. Veja que eu estou fazendo o contorno todinho. E vou esfumaçar essa tinta para cima dessas narinas, desse queixo. Vou marcar a boca também. É importante que você puxe essa tinta esfumaçando ela, mas não deixe de forma alguma de fazer esse contorno, porque vai dar uma ideia bem mais bonita para o seu desenho. Olha só como eu estou esfumaçando. Aí, eu tenho o desenho da boca, que tem algumas rugas por essa região, e eu vou marcá-las também. Vamos descer essa separação aí, esse desenho de lábio. Olha só, primeiro eu faço um risco assim mais sério, mas você não precisa deixar esse risco assim tão marcado, tão dividido, tão forte, né? A gente dá uma esfumaçada, olha, quando a gente sai esfumaçando esse branco, vai ficando algo mais suave, vai parecendo mais real, vai ficando mais próximo daquilo que é o animal mesmo. A narina, eu também vou só fazer essas luminosidades para esse desenho de narina. Olha só. Vou marcar todinho o risquinho. Esse risquinho, você passa ele com cuidado bem forte. Essa parte, acima da narina, eu também vou colocar uma luminosidade. E no meio aí, onde seria entre uma narina e outra, né? Essa região aí, eu vou espalhando. Veja que eu vou colocando uma luminosidade bem suave, espalhada aí nessa parte grande. Aí embaixo eu vou puxando, vou esfumaçando toda essa região, toda essa parte de contorno que eu coloquei. Já está seco. Esse tecido ele é bem estranho, eu coloquei, já está seco. Mesmo assim, eu vou pegando uma porçãozinha a mais e vou esfumaçando por aí, olha. Tá vendo? Vou levando ele mais adentro. É bom, se você gostou do desenho que você quer pintar,
você observar os lugares onde eu estou puxando mais branco. Mas na hora de você colocar seu branco, coloque bem pouquinho. Se ele for sumindo, se ele for apagando, você vai colocando um pouquinho mais. Mas vá com cuidado, vá colocando devagar. Para esse queixinho aí, olha, eu vou fazer a mesma coisa. Se você observou, esse é um desenho assim bem prático de fazer, desde que você não saia perdendo seus riscos, caso você não tenha uma facilidade com desenho. Se você fizer o seu risco bem forte, vai ficar mais tranquilo. Essa parte aí, assim como algumas partes, olha, eu coloco um pouquinho de luminosidade. Onde eu coloco luminosidade, eu passo assim um toquezinho do branco por cima da região onde tá preto, né? Onde teria as listinhas pretas. Agora, nós vamos começar a marcar o olho. Pegue um pincelzinho que lhe dê um controle maior. Essa é uma região importante. Esse é um pincelzinho número 2, cortado, lixado. Eu tô pegando bem pouquinha tinta, só de um lado, só numa quininha dele. Vou fazendo primeiro essa marcação aí embaixo. Vou separando essa primeira parte. A parte de cima, eu vou fazendo basicamente do mesmo jeito. Olha só, vou fazer uma separação. Vai quase que encostar nessa parte branca que já está pintada, mas ela vai ficando mais suave. É como se fosse uma luz em cima desse preto. Geralmente os olhinhos delas têm assim, são bem mais escuros, um tom mais preto. O que leva de branco para eles são as luminosidades. Então, para essas pálpebras eu passei essa luminosidade e agora com um pouquinho branco também eu vou colocar um pouco de luz para a parte de dentro do olho. Olha só, aí eu estou acentuando um pouco mais o branco dessa região aí embaixo. Vou colocar um brilhinho também depois com o pincelzinho número 0. Ficou bem mais acentuado que o de cima. Mas observe que ainda assim ela é mais suave do que a pelagem, do que as listas dela em si, da zebra em si. Estou acentuando a luminosidade de dentro do olho. Vou colocar aí um excesso mesmo, vou colocar um brilho. Eu vou colocar um brilho para essa região mais central e vou colocar um pouquinho de brilho aí lateral. Pegar um pincelzinho pequenininho, tinta só na quina do pincel para colocar esse brilhinho. Agora é só uma questão de você ir arrumando. Veja que o olhinho foi bem prático. Agora a gente coloca um toquezinho de branco aqui e ali, só onde a gente achar que é necessário. Com esse pincelzinho aí número 0, eu tô colocando um brilhinho bem suave. Quase que uma separaçãozinha assim melhor feita para esse contorno embaixo do olho. Fica aqui uns brilhos mesmo, não é branco que tem aí, não é uma pelagem branca. É mais que uns brilhinhos mesmo. Se você quiser, você pode puxar uns pelinhos brancos maiores, que cai até por cima do olho. Eu não vou colocar, eu vou colocar depois só um pouco acima do olho. Eu peguei agora, gente, um toquezinho de preto. Lembra que eu disse que usar preto? Só para ir dando uma arrumadinha, uma escurecida nos lugares que eu quero mais profundidade para esse olho. Estou apagando alguns toquezinhos que achei a mais. Fazendo umas profundidades mais marcadinhas. E isso eu vou fazer em alguns pontos onde eu queira que tenha um pouco mais de sombra ou que eu acho que precise de mais profundidade ou que eu queira apagar alguns pontinhos de branco que eu acho que coloquei a mais. O preto nesse tipo de pintura, ele é ótimo porque a gente pode fazer pequenas correções. Nos lugares onde você não gostou muito de um pouquinho de branco a mais que ficou, você pode ir com o preto fazendo umas correções. Aí eu peguei o pincelzinho maior, um pincel número 8, cortado, lixado e quase nada de branco. Eu tô fazendo umas luminosidades. São umas regiões que têm uma saliência maior. Então, eu vou colocando com o branco, passando uma luminosidade em cima dessas listas pretas.
E você vai passando assim sem muito cuidado, até porque você pode estar passando em cima do branco, em cima do preto, puxando com tranquilidade. Só busca emendar bem as laterais. Não deixe um risco solto, como se fosse um raio, não, tá? Você coloca ele e dá uma emendadinha. Olha, pessoal, eu recebo quase que diariamente pedidos de pinturas. São tantos, porque assim, na semana, às vezes eu pinto um, dois desenhos, dois riscos, né? Então, acabo não dando conta de tudo. Se você fez seu pedido, reforça novamente, porque também às vezes eu acabo esquecendo, tá? Não sei pintar tudo, eu não sou uma professora, uma profissional assim nessa área, sou só uma curiosa, mas o que eu conseguir, o que der dentro do meu tempo, eu vou fazendo. Para essa região aí, olha, eu tô colocando mais luminosidade. Essa parte aí acima da narina, essa parte do queixo. E observação, se tiver difícil de você conseguir fazer essa sombra ou essa luminosidade aí, você pega um pouquinho de preto, que vai ajudar, tá? Você passa uma porçãozinha de preto, quando você for colocar o branco, aí ajuda você a espalhar esse branco melhor. Mas só no caso de você estar tendo dificuldade de espalhar esse branco. Olha só, para essa região aí da narina, eu tô deixando assim bem marcado, mas não são listas, são luminosidades, viu? São luminosidades que tá caindo aí em cima dessa narina dela. Você viu, a gente pintou todas as nossas listinhas, a gente encontrou elas, pintamos e agora está sendo só detalhes. Estamos detalhando para parecer mais com a carinha desse animal mesmo. Agora com o pincel número 2, cortado, bem lixado, a tinta com um pinguinho de água, a tinta branca, eu vou começar a colocar essas pelagens, esses pelinhos assim mais alongados, olha só. No queixinho dela, você pode colocar, tem umas que apresentam vários, tem outras que apresentam uma quantidade menor. Eu acho mais bonitinho assim com a quantidade menor, por isso eu vou colocar menos. Vou dar uma arrumadinha também nesse lábio, essas rugas desse lábio, deixar eles assim um pouquinho mais acentuado. Para essa parte aí do lado direito, eu vou puxar também os pelinhos. Vou puxar menos pelinhos. Tome sempre o cuidado de levar pouquíssima tinta, tinta só de um lado do pincel, e aí você vai puxando esses pelinhos. E olha só, essa região aí do olho, eu também vou puxar alguns pelinhos. Essa parte aí eu também vou puxar alguns, mas eu vou puxar, olha, só nessa região aí de cima. Eu não vou puxar como cílios. As orelhas, eu também vou puxando alguns fiozinhos mais alongados, mas não precisa serem tão alongados quanto no queixo, quanto próximo aos olhos, tá? Eles são mais limitados a dentro da orelha. Só vou deixando eles assim mais riscados. Pouca tinta, tinta só de um lado do pincel, e essa tinta está umedecida com a gotinha de água. Tem um pouquinho de água nela para que o meu pincel deslize melhor e deixe essas listinhas mais fininhas. Agora veja o que eu vou fazer aí. Eu vou fazer uma luminosidade nessa parte desses pelos, dessa crina, né? Que cai aí sobre a testa dela. Depois de eu fazer essa luminosidade, eu vou pegar o preto e vou começar a puxar vários fios, deixando bem marcadinho. Observe que esses fios pretos, eles agora vão caírem por cima dessa orelha, vão caírem por cima dessas listras que estão formadas na testa dela. Por isso a importância de eu ter puxado um pouco mais essa pintura de branco no centro dessa orelha, porque agora esses pelos da crina vão cair como um acabamento aí em cima. Você pode ir puxando vários, se você achar que um tá apagando o outro, você deixa secar um pouquinho. E agora, olha, eu vou colocar alguns brancos, mas os brancos coloque-os bem pouquinho, não coloque demais. Eles têm que cair mais que um brilho do que pelagens brancas aí em cima, tá bem? Para essa região aí de trás, a gente tem que puxar alguns fios mais marcados, umas divisórias mais fortes,
Porque é aquela questão, quando a lista branca encosta na crina, essa crina sobe com pelos brancos. Então, essa região sim, o branco precisa ser mais marcado. Agora, eu vou fazer uma luminosidade, buscando mostrar a separação dessa orelha desse pescoço, dessa região aí de trás. Vou marcar a parte de fora da orelha com o branco, aquele contorno, lembra que a gente puxa, espalha ele um pouquinho, no caso. Eu vou colocar o contorno com o branco e vou espalhar ele para cima da orelha. A parte de trás, se você achar que fica muito emendada, você pode colocar um pouquinho de sombra com o preto. É bem tranquilo, esse tipo de pintura, ele é bem tranquilo, porque a gente pode estar fazendo correções o tempo todo. Olha só, eu marquei a orelha, agora eu estou colocando, acendendo um pouco essas listas brancas que tem em cima dela, sempre lembrando de deixar riscado. Quando a gente vai fazer uma sombra, a gente pode pegar uma luz, que é o caso, a gente pode pegar um pincelzinho maior, um pincel número 6, 8, para ajudar a puxar melhor essa tinta, pouquíssima tinta. Quando você for fazer esses detalhes, acender mais esses pelinhos, aí você pega um pincel pequenininho, um pincel número 2, um pincel número 4. E assim, gente, olha, vai ficando. Eu estou acentuando agora aí atrás com um pouquinho de preto. Eu quero um pouquinho de sombra mais atrás dessa orelha. E essa sombra a gente consegue com o preto, mesmo passando um toquezinho de nada em cima do branco. Você pode estar fazendo isso. Essa divisória aí, da parte de fora e a parte de dentro da orelha, ela é bem preta, bem marcada. Eu vou marcar com o preto, vou acentuar ela com o preto. E depois eu vou puxar uns fiozinhos de branco, caindo assim, alguns, tanto vindo de dentro quanto de fora, para cima desse preto. Olha só, vou puxando alguns, deixando irregular esse encontro de branco e preto que é necessário, afinal são pelagens, né? Pelagens que se encontram. E assim eu vou marcando com vários risquinhos. Esse é um trabalho bem tranquilo. E se você passar bem o seu risco, fizer o seu risco bem aceso, você não vai ter dificuldade em pintar isso aí. Basicamente, a gente usa só o branco. Na verdade, dá para pintar ela inteira só com o branco. Usamos o preto para fazer leves correções. Se você achou que não ficou bom determinada coisa, você pode vir com o preto, ajudando a melhorar. E outra coisa, lembrando, as listinhas de cada animal é diferente um do outro. Cada um tem suas listas diferenciadas. É como uma impressão digital para eles. Então, você não tem que se preocupar se a sua listinha ficou mais fina, mais grossa, se ficou com mais ou com menos listinhas. De repente, você se perde, coloca um a mais, um a menos. Não tem importância, viu? Olha só, tô acendendo um pouco essas listinhas também. Em alguns lugares, é o nosso acabamento final, vamos assim dizer. Os lugares que eu acho que precisa de mais luminosidade, eu estou acendendo, sempre tendo cuidado de ir riscando essas pelagens. Não encha e não deixe excesso, não encha como se fosse preencher uma flor e não deixe excesso como se fosse um brilho. Essa tinta que você vai colocar aí é para parecer que são pelos, então são risquinhos bem fininhos. Todos os riscos de todos os vídeos que temos no canal estão disponíveis nas minhas fotos no meu Facebook. Vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, vou deixar o link do Facebook para que qualquer pessoa possa estar entrando e estar pegando o risco que quiser. Fique à vontade em tirá-los, em pintá-los, afinal eu os fiz para vocês. Olha só, agora nós vamos finalizar o nosso desenho, apenas acendendo essas listinhas que já estamos com elas aí pintadas.
Vamos deixar elas mais marcadas, principalmente essas de cima da cara do animal. Do pescoço, deixe elas mais discretas, elas são mais alongadas. Eu gosto de deixar mais acentuadas assim da cara dela. Essas aí em cima também vou acentuar próximo à crina, não precisa deixar ela muito acentuada nesse encontro de crina e lista, porque é uma região que pega um pouco mais de sombra. Então, deixa essa partezinha aí de cima mais escurinha mesmo. Dê mais luminosidade nessa parte mais central, onde tem um pouco mais de volume, de luminosidade caindo sobre esse espaço. Essa parte aí também, próxima à orelha, acentuei. Embora não tenha apagado o meu desenho, a minha pintura, o branco não saiu apagando nesse tecido escuro, mas eu acentuei basicamente quase todas as listinhas. A do pescoço, até mexi um pouquinho, mas deixei elas bem mais suave mesmo. Para a orelhinha, também vou dar uns leves retoques. Para essa região de trás da orelha, olha, eu vou marcar bem pouquinho. Você lembra que você não pode sair clareando, colocando tinta demais aí, porque a gente não vai pintar o animal inteiro. Então, esse branco ele já tem que ir sumindo, tem que ir esfumaçando ele, para ele se perdendo nesse preto por essa região. Bom, pessoal, para hoje é só isso. Eu espero que seja útil para a pessoa que me pediu a pintura da zebra, para a pessoa que me pediu pintura em tecido preto, em tecido aveludado. Beijos e até um próximo. Tchau!